E aí pessoal, beleza? Sou o Mil. Pessoal, hoje eu tô vindo aqui na correria aí pra dar uma força aí pra todo mundo que tá tendo muito problemas sérios aí com percas de camarão, tá? Geralmente eu nem gravo dia de sábado, mas hoje abrindo uma exceção aí, também na correria, mas vamos que vamos. O pessoal tá reclamando muito aí de perdas de camarão, porém nós devemos seguir aí um roteiro básico, tá? O pessoal vem atrás de mim aí com muitas dúvidas, eu tento ajudar da melhor maneira possível, sendo que nem sempre eu consigo solucionar o problema da pessoa, tá? Devido a alguns aspectos. O principal aspecto que eu vejo aí é que muitas das vezes a pessoa ela me traz o problema, porém você pergunta para ela sobre as condições que estão no aquário e ela não sabe responder. Por quê? Porque ela não tem um teste em casa que possa elucidar aí algumas das questões. Como, por exemplo, a pessoa tem até um teste de pH, mas ela não tem um teste de amônia, não tem um teste de nitrato, de nitrito, entendeu? Isso daí fica muito complicado. Dessa forma, eu tenho dificuldade para poder auxiliá-los aí, mas esse vídeo tá aqui para isso, para tentar ajudar da melhor maneira possível. Chegou essa época aí de verão, é fatal. Começa a aparecerem aí as mortes nos aquários. Isso daí não me isenta também. Eu também estou tendo algumas percas, né? Muito é também relacionado à temperatura. Então, pessoal, primeira coisa, vocês têm que ter aí um termômetro. Não tem jeito. Termômetrozinho aí básico, né? Não vai me comprar um termômetro muito barato também, porque termômetro é de R$3, não vai dar muito certo, tá? Não precisa ser um digital também, mas tem que ser um mais preciso possível, né? Geralmente os valores aí variam, né? R$10, 20, desse aí já ajuda bastante, tá? Outra coisa, teste de pH tem que ter, não tem conversa, gente, não tem conversa, tá? Teste de amônia também não tem jeito, porque deu amônia, se o aquário for de água alcalina, nitrifica muito mais rápido ali e você perde rapidíssimo aí seus camarões. Outra coisa também, pessoal às vezes fala, mas eu tenho aí, tá morrendo tal, mas a temperatura tá boa, o pH também, a amônia tá no limite aqui aceitável. Eu falo, mas o nitrato, você fez o teste? Nitrato? Eu não tenho esse teste. Tem para vender? Aí é brincadeira, né? Uma das coisas que mais acontecem aí é quando começa a dar pico de nitrato no seu aquário, há um desequilíbrio. E o que acontece? Para quem não tem um teste, eu posso dar uma dica. Inicialmente as plantas vão ficar muito bonitas e vai começar com o tempo a gerar muita alga no seu aquário. Isso daí é batata que é nitrato, tá? Depois, o que acontece? As plantas começam a definhar e também os peixes, eles começam a definhar, começam a ficar com aspecto opaco e os camarões começam a morrer. Muitas das vezes, o que acontece? Você está com um monte de fêmea ovada no seu aquário. As fêmeas estão lá, tá tudo muito bonitinha e tal. Elas deram cria, os filhotes não vingam. Justamente por quê? Por causa do excesso de nitrato no aquário de vocês. Uma forma de vocês conseguirem corrigir o nitrato, o que seria? Troca de água, tá? E colocar plantas de crescimento bem rápido. O que eu poderia indicar para vocês? Aquelas plantas, por exemplo, rabo de raposa, cabomba, elódia, que são plantas que crescem muito rápido. Então elas vão acabar se utilizando desse nitrato que está contido na água. Outra coisa importante também, a água que vocês forem colocar, de preferência deionizada. Por quê? Porque a água da rede de abastecimento ela pode vir com nitrato, tá? Parece brincadeira, mas não. Por quê? Porque lá na rede de abastecimento, conforme eles fazem a coleta dessa água, fazem o tratamento e tudo mais, eles adicionam cloro e outros produtos. Isso daí acaba gerando também, há casos de água chegando com amônia também, por causa disso. Então, fiquem atentos quanto a isso. Como os reservatórios aqui em São Paulo estão todos cheios, então a água não está vindo tão ruim. Agora, nessas épocas de seca, não tem jeito, é dessa maneira. Nitrito também é extremamente importante vocês fazerem a medição. Por quê? O nitrito é um subproduto ali da amônia, né? Conforme os peixes eles defecam, os camarões, qualquer tipo de organismo defeca na água, ela vai se deteriorando, ela vai se tornando ali o nitrito, que também é um subproduto, né? Subproduto da amônia. Então,
deve-se tomar um cuidado quanto a isso. Vocês poderiam aí fazer troca de água ou colocar um acelerador biológico, isso daí já resolve, tá certo? Existem casos aí de pessoas que elas vêm me procurar e eu fico muito preocupado, porque eu estou tentando ajudar a pessoa e a pessoa, ela muitas das vezes ela acaba omitindo certas partes da história e você não consegue ajudar a pessoa. Como por exemplo, tempos atrás um rapaz veio falar comigo que a água dele ficou branca do dia para a noite, e ele dizendo, né, que a água dele ficou turva, meio leitosa tal, e eu falei, pode ser problema com a biologia do seu aquário e tal. Não, mas já está bem estabilizado tal, já tem muitos meses que eu tenho esse aquário, fui ver a quantidade de camarões que ele tinha, não era uma quantidade grande pro tamanho do aquário e tudo mais. E eu comecei a martelar, falei, mas o que você usa aí? Eu tenho aqui um termostato, mas só ligo no inverno tal, tem aqui um filtro externo, né, o famoso hang-on, tudo mais, eu faço poda uma vez por semana, mas já tem 5 dias que eu não mexo no aquário e aconteceu isso daí, já fiz manutenção, já tem 15 dias, já tá para fazer a nova manutenção. Falei, mas muita planta? Algumas plantas, tal, exigentes? Nem tanto, tudo mais. E aí eu falei, mas você faz alguma outra coisa além disso? Você adiciona algum fertilizante? Não faço nada disso, tal. E aí tentando procurar e falei, não é possível. Você tem uns testes aí? Não tenho. Falei, pronto, aí ferrou, né? Tem um pH, tem um de amônia, mas o de amônia eu não sei, não tô conseguindo ler aqui direito. Aí eu falei, então você não adiciona nenhum tipo de fertilizante. Não adiciona. Falei, então você vai ter que fazer uma troca de água aí, você vai ter que bombar com um acelerador biológico. Tá, vou fazer, mas se morrer mais, falei, cara, se morrer mais não tem jeito. Você tem que trocar essa água, ela deve estar contaminada. Na hora que eu falei contaminada, eu pensei, falei, tem alguma coisa errada. Aí perguntei pra ele, você não adiciona CO2 nessa água sua? Adiciona. Falei, tá. Por acaso o CO2 que você usa é o cilindro ou é o de garrafa? Faz aquela famosa garrafada. É o de garrafa. Falei, dá uma olhada nessa sua garrafa aí. O cara foi ver, tinha batido na garrafa, sei lá, o gato dele à noite, alguma coisa assim. A garrafa meio que virou, o líquido desceu, a válvula dele de retenção deve ter pago aí R$1 na válvula, não sei. A válvula não funcionou direito, o líquido passou para dentro do aquário. O que estava acontecendo? Todo aquele líquido fermentado estava indo para dentro do aquário, fermentando e tudo mais, tá vendo só? Então é uma coisa muito preocupante e perigosa, né? Devemos tomar muito cuidado quanto a isso. O CO2 pode até ser utilizado, mas essas garrafadas aí, gente, não dá, entendeu? É muito perigoso. Você errou na dosagem, você pode explodir essa garrafa, você pode se machucar, vai ficar um cheiro horrível na sua casa, entendeu? Porque dá aquela fermentada, sua esposa, sua mãe vai querer te matar. Outro ponto também interessante é que com relação ao calor, olha só o que aconteceu. Um amigo, ele tinha 6 aquários, eram 3 do lado de cá, 2 do lado de cá, na lavanderia dele, e um na parede. Beleza. E ele chegou o inverno, tudo mais, encheu de camarão, tudo, maravilha. Quando chegou a época mais quente do ano, o que aconteceu? Ele começou a ter perdas. Ele dizia para mim, ele entrou em contato e tudo mais, e dizia que estava tendo muitas perdas, tal. Eu falei, vamos tentar ajudar, né? Mandou foto, aquele negócio todo, eu observei nas fotos, ele disse que os aquários das laterais não estava acontecendo nada de errado, somente esses que estavam encostados na parede. E ele percebia que a temperatura dele estava diferente dos outros. Eu falei, nossa, que estranho, né? Tem algum termômetro aí dentro? Tem, tá aqui e tal, tá medindo. Tem termostato? Não tem termostato. Falei, será que a bomba está esquentando a água? Falou, não, eu uso um canister. Geralmente canister ele não é de esquentar, né? Eu comecei a pensar, falei, tem alguma coisa estranha nisso aí. Pedi para ele mostrar as fotos dos outros aquários. Os outros aquários tudo tranquilo, com alguns musgos e tal. Porém, esse aquário central dele que estava dando problema, os musgos estavam enormes e lindos, né?
Eu falei, tem CO2 aí? Não, não tem. Eu falei, tá, mas vamos lá. Por que será que a temperatura está aumentando, né? E perdendo o camarão, fazendo trocas de água, fazendo tudo direitinho e perdendo. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente os musgos. Como é que os musgos estavam tão bonitos e exuberantes, sendo que os outros, as laterais, não estavam? Vocês sabem que um dos fatores principais aí para a fotossíntese é a presença de luz, né? As luminárias dele eram todas idênticas, né? Eram luminárias de LED e tudo mais, os aquários eram de 100 litros. E aí eu percebi que só naquele estava muito bonito, muito vistoso o musgo. Aí eu pensei, tá acontecendo algo estranho. Tá tendo uma incidência de luz muito forte. O timer era o mesmo para todos os aquários. Foi aí que eu comecei a pensar e falei para ele, me tira uma dúvida. Não tá batendo sol nesse seu aquário? Não, aqui não bate sol, tal, na lavanderia. Tem uma portona aqui, né, aquelas portas balcão, tal, e eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai estar de folga no final de semana? Vou, então sua missão é acordar cedo e ficar lá na lavanderia. E aí você vai me dizer o que vai acontecer. Foi batata o negócio. O que acontecia? Conforme o sol nascia, ele pegava uma certa altura, claro, né? Ali 8 da manhã mais ou menos, passava por cima de uma das casas, né? Que estava lá na frente, e a luz incidia exatamente nesse aquário. O que acontecia? O sol direto naquele aquário, no inverno não acontecia nada. E o que pelo contrário, deu um boom baby ali, por quê? Porque o sol estava aquecendo o aquário, mas no inverno não era tão forte o sol, né? Aquele sol de inverno ele não esquentava tanto, mas ele aquecia a água mais do que dos outros aquários. O que aconteceu? Os camarões começaram a se reproduzir muito rápido. Porém, quando chegou no verão, já foi ao contrário, né? Os aquários laterais, os camarões estavam na temperatura ideal, estavam se reproduzindo muito bem, porém esse daí não estava, justamente por isso. O sol incidia ali naquele aquário, esquentava a água consequentemente, e com isso estava matando os camarões dele. Era por um curto período, mas no verão o bicho pega, né, gente? Então devemos ficar muito atentos quanto a isso, tá? Às vezes é uma coisa simples, mas o aquário ele conversa com você o tempo todo, entendeu? Só que diferentemente de nós seres humanos, ele não fala, né? Mas ele vai te mostrando, ó, tá acontecendo isso comigo. Começou a aparecer uma alga diferente, começa a aparecer uma cianobactéria. É alguma coisa que tem de errado aí. Então, por favor, pessoal, fiquem atentos a esses sinais aí. Façam as trocas de água regularmente, a cada 15, 20 dias. Agora no verão, fiquem espertos, porque perde camarão mesmo, entendeu? Quantidade de ração também, fiquem atentos quanto a isso. Você montou um aquário e tal, você está percebendo que os camarões não estão comendo e a ração está ficando mofada. É justamente porque está faltando ali biologia, entendeu? Geralmente, quando está faltando biologia, a ração começa a mofar muito rapidamente. É coisa ali de 1, 2 dias ela já mofa. Então, fique esperto quanto a isso, tá? São algumas dicas aí que é para salvar a colheita de vocês aí, tá bom? O que mais que eu posso dizer? O camarão nasceu, mas não está vingando. Os camarões, quando eles nascem, principalmente nos primeiros dias, eles ficam parados em algum ponto do seu aquário, onde tem mais biofilme, né? Possa ter alguma alga, alguma coisa que ele possa se alimentar. Nesse momento, é essencial que vocês os alimentem com rações em pó ou farelo, entendeu? Tem que ficar um pozinho bem fininho. Por quê? Porque ela vai cair, ela vai acabar aderindo a algum ponto do aquário, e aí os camarões que estiverem naquele ponto, como eles não saem daquela região, porque eles não têm a mobilidade ainda que um adulto tem, então eles vão acabar se alimentando ali. É uma dica de ouro essa daí, tá? Essa daí eu aprendi com o meu amigo Vinícius Takata. Japonês é bom, tá certo? Então fiquem atentos quanto a isso, é uma das dicas que eu posso passar para vocês. Fiquem espertos também com a desgramenta da hidra. Muita gente nem sabe o que é hidra. Ó, tá a foto aí de novo da hidra, tá? A hidra ela aparece no aquário. Ah, mas só tem uma no aquário. Se tem uma, tem um monte, porque elas também têm um ciclo reprodutivo por brotamento, tá? Do qual nasce uma da outra. Então fica esperto quanto a isso. Mata filhote que é uma maravilha. E fêmea ovada também, porque são animais que ficam mais parados, ficam mais escondidos, e as hidras acabam se aproveitando disso. Beleza? Pessoal,
Tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, manda aí nos comentários que eu respondo da melhor maneira possível, tá? Chegamos ao final de mais um vídeo, beleza, pessoal? Peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Se gostaram desse vídeo, curtam, por favor, que isso daqui é um termômetro, né? Eu vou saber se eu posso fazer um outro relacionado a isso, tá certo? Se estão me vendo no Facebook, vai lá no YouTube, né? Fazenda Submersa no YouTube, né? Se inscreva, por favor. Se estiver no YouTube, vai lá no Facebook, né? Fazenda Submersa no Facebook e curta a nossa página, tá certo? Estamos também no Twitter. Twitter tô meio devagar, mas vai, tá? Que é @FazendaSubmersa. Quiser mandar um e-mail direto para mim também, pode ser fazendasubmersa@gmail.com. Vídeos toda semana, às vezes dá uma travadinha, não cai na sexta, mas cai no sábado, no domingo, mas vai sempre aparecer. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a colaboração de todos, o prestígio e até o próximo vídeo. Falou!